Olá, gente! Pergunta aí para vocês em relação a reuniões no trabalho de vocês, na empresa de vocês. Elas demoram demais? Tem muita reunião, uma atrás da outra, não dá tempo de respirar, principalmente para quem é gerente. Essas reuniões, elas divagam, não chegam, parece que elas não chegam a lugar nenhum. Elas não resolvem problemas, e na verdade algumas criam problemas, desgaste, todo mundo fica desgastado? Pois é, se esse é o cenário aí na sua empresa, na sua organização, fica ligado nesse vídeo, porque eu vou te mostrar como você não precisa passar por isso, porque reuniões são ferramentas valiosas, desde que elas sejam feitas com técnicas, desde que você saiba o que você está fazendo. E se você acha esse assunto útil, interessante, já manda um like aí no vídeo, manda um gostei aí. Se você demora um segundo. Se você não gostar do vídeo, cancela o like, tudo bem, tranquilo. Meu nome é Carlos Sampaio, aqui no canal você encontra o que tem de melhor em liderança, desenvolvimento profissional e pessoal. Portanto, se você gosta desses assuntos, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, que sempre eu trago novidades. A primeira coisa, a base, muita gente não sabe, por isso que as reuniões têm esses problemas todos que eu mencionei no início do vídeo, é saber quais são os tipos de reunião. Mas como assim tipo de reunião? É o objetivo, quais são os objetivos que as reuniões devem ter nas organizações. Basicamente, tem 4 tipos de objetivos ou 4 tipos de reunião. Primeira, comunicar. Segunda, decidir. Terceira, buscar subsídios. E quarta, acompanhar. Se você tem em mente esse tipo de reunião, você pode decidir se é o caso de fazer uma reunião ou não, ou que tipo de reunião que eu tenho que fazer para atender aquele determinado objetivo. Esse é o primeiro passo de um planejamento de uma reunião, que é perguntar, eu preciso de uma reunião? Ou eu posso mandar um PowerPoint e as pessoas leem, depois tiram dúvidas? Isso é o primeiro passo. Preciso realmente daquela reunião? Qual o objetivo em fazer aquela reunião? E, obviamente, ter uma pauta compatível, porque se eu tiver uma pauta muito extensa, muitos objetivos, eu posso estar misturando as coisas e tornar a reunião muito cansativa, improdutiva. Outra coisa importante, quem precisa estar na reunião? Quem é essencial? Muitas vezes você é convocado para reuniões e você, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho a ver com isso? Então, isso é muito ruim. O tempo, de novo, disponível, não adianta você querer resolver o mundo, resolver todos os assuntos numa mesma reunião, misturando assuntos, isso não vai dar certo, não vai ser produtivo. Qual o material necessário? A pior coisa quando você vai começar a reunião, mas não tem tal relatório, não tem o documento, fulano vai buscar, isso é perda de tempo, e a reunião acaba se arrastando por essas questões. Antes de começar uma reunião, você tem que pensar nos riscos dessa reunião, ou seja, o que pode dar errado, o que eu tenho que me preocupar para que justamente não aconteça. Essa é uma das boas medidas. A gestão de risco, eu sou suspeito de falar, porque ela é útil em várias situações. Gestão de risco não é para ver os riscos, não, ao contrário, é para que a coisa tenha sucesso. Só quando você enxerga os riscos, você está preparado para tudo. Então vamos lá para os nossos tipos de reunião, vamos passar por cada um deles. O primeiro tipo é a reunião de comunicação, quando eu preciso, obviamente, comunicar alguma coisa. E essa comunicação, ela nem sempre é só uma comunicação. Às vezes eu tenho que persuadir, tem um componente aí de persuasão que eu tenho que acrescentar aí nas minhas técnicas quando estiver apresentando. Em geral, você tem uma apresentação objetiva, aí 20, 30 minutos, no máximo, não passe disso, senão ninguém aguenta mais. Quanto mais objetiva, mais rápida for, melhor. E aí depois você abre um espaço para dúvidas, para as pessoas manifestarem opiniões e dúvidas. Não preciso dizer que você precisa utilizar técnicas de apresentação. Então, aquele negócio de colocar PowerPoint com 500 mil letras não funciona. Se você quer comunicar alguma coisa, uma apresentação bem visual, fotos, pouco texto, isso é o que vai vender a sua ideia. Se possível, nessas técnicas, conte uma história, use storytelling, para você comunicar uma coisa fazendo uma analogia com uma história, ou abrindo uma apresentação dessas com uma história que tem a ver com a mudança, com alguma coisa que a providência que você quer comunicar, é tudo de bom. E no final aí você abre para dúvidas, para comentários, para posicionamento das pessoas. Problemas nesse tipo de reunião. Primeira coisa é não passar a mensagem de maneira clara, porque aí se você não passa a mensagem de maneira clara, vai ter 500 milhões de dúvidas, 500 milhões de questionamentos. E veja que às vezes não é só a questão de você não passar a mensagem. Às vezes a decisão está torta. Quando você tem uma decisão torta, aí não tem comunicação que dê jeito nisso. Vai ter muita dúvida, muito questionamento. Outro problema, outra coisa que pode acontecer é o próprio apresentador ter dúvida naquilo que ele está comunicando. Se ele tem dúvida, ele vai transparecer isso inconscientemente com a linguagem corporal dele
e aí não vai ser convincente, as dúvidas vão acumulando, questionamentos também vão acumular. Isso nos leva também para outra coisa que pode acontecer, é quem está comunicando, o apresentador aí, que é o condutor da reunião, ele não ter controle emocional, ele perder esse controle emocional em função das dúvidas, e aí assumir uma posição reativa, e aí também a vaca vai para o brejo, que gera um estresse, e isso definitivamente não é legal para aquilo que você quer fazer, que você está comunicando. Outro tipo de reunião, que é para decisão, ou seja, você tem alguma possível curso de ação e tem que ser tomada uma decisão naquele momento, naquela reunião. Geralmente você começa com a definição do problema, um diagnóstico, alguma coisa, elementos para a decisão, a formulação de alternativas, às vezes as alternativas elas já existem, ou elas têm que ser formuladas aí na reunião, e a escolha de uma solução. Esses são os passos aí básicos desse tipo de reunião que você tem que decidir. E qual o problema? Quais os problemas mais comuns desse tipo de reunião? Primeiro, chamar muita gente. Você chama muita gente, já era, você não consegue tomar uma decisão. Quanto mais gente se acrescenta, mais difícil é a tomada de decisão. Outro problema é não combinar previamente o método de decisão. Isso também dá problema, é ruim. Você tem que combinar, vamos decidir assim, é um consenso, é votação. Como será tomada essa decisão? Isso é muito importante. Outro erro muito comum é ignorar a opinião das pessoas. Você quer passar aquilo ali, se na verdade você já tomou a decisão, o condutor, o líder, sei lá, quem já tomou a decisão e quer apenas validar. Então ele não respeita a opinião, isso também vai gerar um estresse, não vai ser legal. Você vai tomar a decisão, mas aquela decisão vai ser uma decisão não consistente, não sólida, vai ser uma decisão mais fraca. E outro é tem uma reunião de 3, a reunião se arrasta 3, 4 horas, as pessoas estão cansadas, com fome, combustível mental esgotado. E, não, gente, vamos decidir. Aí decide em 5 minutos, com repercussões assim terríveis ou repercussões enormes em todo o processo de trabalho para toda a organização. Então, nesses casos, é melhor, para a reunião, se reabastecer, dormir, né, consultar o travesseiro, convoca uma outra reunião mais curta para ir tomar a decisão. Não pode começar do início. Você tem que continuar e terminar, estabelecer um período mais curto aí para a reunião. Outro tipo de reunião que também existe bastante é aquela que você busca subsídios. Antes de tomar uma decisão, antes até de formular alguma coisa, você precisa ouvir as pessoas, isso é muito normal. Para isso você usa técnicas, a reunião você pode chamar de workshop e oficina de trabalho, geralmente é isso, você usa técnicas para buscar aquele subsídio que está na cabeça das pessoas. E você reúne as pessoas, agradece a disponibilidade delas, porque nem sempre aquilo está relacionado diretamente com elas, mas vai acabar afetando, mas é importante agradecer. E sempre que possível você atualiza os participantes após aquele workshop. Você faz a reunião, gera propostas, não questiona, é para gerar ideias, é para abrir. Depois tem uma reunião para decidir, mas nessa reunião é para abrir. Então, elas têm muita complementaridade. Você primeiro pode gerar essas opções para depois ter uma reunião específica para decidir com menos gente. Essa pode ter, sim, mais gente. Quais os problemas aí? A pessoa não usa as técnicas adequadas, não planeja adequadamente as técnicas para aquilo que ela quer obter, para obter aquela informação, então acaba não obtendo a informação, que é muito ruim. Se alonga demais na contextualização, aí é uma reunião de comunicação, vira uma reunião de comunicação que não é, definitivamente não é, então deixa pouco tempo para a dinâmica em si, para a geração de opções. Outra coisa é usar técnicas não adequadas aí para o número de participantes. De acordo com o número de participantes, você tem técnicas mais assertivas, né, que vão dar mais resultado para aquilo ali. E começar a emitir opiniões contrárias dos participantes. Aí você começa a tolher ali o processo criativo de geração de ideias, as pessoas param de contribuir. Afinal, aquela reunião é para gerar alternativas. Se você fica interrompendo toda hora, não dá certo. O último tipo de reunião é a de acompanhamento ou avaliação. É mais ou menos a mesma coisa. Quando que qual é o objetivo dela? Já está aí, acompanhar algum projeto, alguma atividade, avaliar um projeto, uma iniciativa, alguma coisa que ocorreu, e veja que pode ser uma coisa, a avaliação pode ser passada, né, para aprendizagem. Essas reuniões, a essência dela é ter aprendizagem, para aprender e avançar. Ou você pode aprender com o que não ocorreu. Você pode simular, você pode discutir alguma coisa que vai acontecer. E reuniões de gestão de risco são muito assim. Avaliar os riscos. O risco não aconteceu ainda, então é muito útil esse tipo de reunião. Ela é necessária na rotina de equipes, de unidades, áreas, projetos, e eu já falei em processo de gestão de risco. Né? Isso é bem interessante também. E também em processo de planejamento e gestão de risco, duas coisas muito imbricadas, muito relacionadas,
esse tipo de reunião é tônica. Problemas aí, de novo, o gestor na defensiva, se é para avaliar, ele fica, não, mas aconteceu isso, não, ele fica justificando, aí não tem aprendizagem, ele já sabe o que é e aí não vai ter o resultado que se quer. Outra questão que impacta esse tipo de reunião é as pessoas não acreditarem, para quê? Não vamos avaliar, isso não vai acontecer nada, nós já sabemos o que aconteceu. Se não, as pessoas não acreditam no objetivo daquela reunião, ela não vai dar certo. E o último é falta de objetividade, falta de técnica para poder ter essa aprendizagem. Você não controlar a reunião, né? Todas elas você tem que ter técnicas. Mas esse tipo de reunião ali, e aí o que aconteceu? As pessoas vão divagando, vão para lá, vão para cá e a reunião nunca termina. Condução dessas reuniões, todas elas, você necessariamente para ter boas reuniões, você precisa seguir determinadas técnicas ou parâmetros. Começar na hora, primeiro, reunião todas deveriam começar na hora, isso aí é básico. Comunicar no início o objetivo da reunião, senão as pessoas, quando você comunica, você direciona o cérebro dela para o resultado. Se você não comunica, fica todo mundo meio aéreo, então você aumenta a probabilidade das reuniões demorarem mais. Comunicar aí o objetivo, a pauta, que aí as pessoas vão dimensionando o tempo, você pode dar, inclusive, tempos aí para cada item da pauta. Lembrando que não é para colocar muitos itens na pauta, senão vai enrolar. Não sair do foco. Tem que ser encarregado de controlar o foco. Gente, nós estamos saindo. Gente, nós estamos saindo. Gente, nós estamos saindo. De preferência, a dica aí, pega uma pessoa que você saiba que sai do foco e dê a missão para ela para controlar o foco. Ela, em vez de se ocupar saindo do foco, ela vai se ocupar colocando as pessoas no foco. Controlar o tempo. É necessário que você controle o tempo, você como condutor da reunião. Isso, para mim, é meio quase que indelegável. Você tem que ali estar no controle sempre. Porque, olha, gente, estamos gastando muito tempo com isso. Vamos lá, vamos lá. Controlar as intervenções, isso também é importante. De preferência, você combine antes. Gente, intervenções, não vão contar história. Dependendo da reunião, tem reunião que você precisa contar história. As pessoas contando história é legal. Mas tem reunião que não dá. Então, gente, olha, objetivo, reunião, intervenção, 2 minutos no máximo para cada um, beleza? Tudo bem? Todos concordam? Aí isso vai facilitar a sua vida depois. Conversa paralela sempre é inevitável. Conversa paralela é inevitável. Só que, numa determinada escala, aí já começa a prejudicar. Tá? Numa determinada escala, a conversa paralela não é muito legal. E vamos passar para o fechamento. Fechamento, você resume as conclusões, aí dependendo do objetivo da reunião, você vai fazer um resumo do que aconteceu e das conclusões que foram chegadas. Dependendo do tipo de reunião, você vai resumir o que aconteceu e as conclusões, isso você confirmar as pessoas, é isso mesmo, gente? Todo mundo tá ok? Todos concordam? Isso é essencial. E próximos passos, tem algum tipo de medidas, o que vai ser feito, senão você sai da reunião, e aí? O que vai acontecer? Isso tem que ser compartilhado necessariamente no final da reunião. E, finalmente, um agradecimento. Se agradecer o tempo das pessoas, ou seja, terminar a reunião numa vibe positiva. Isso é muito legal. Bom, gente, essas foram as dicas para que as suas reuniões sejam efetivamente reuniões úteis, produtivas, para que você pare de ficar arrastando corrente em reuniões que não levam a lugar nenhum. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!